Olá, esse é o meu novo podcast. Ele nasceu de um momento em que eu precisei para parar de correr, parar de explicar, parar de pedir permissão. E o Pensando em Voz Alta não é sobre ter respostas prontas, é sobre pensar junto, com calma, sobre escolhas, corpo, trabalho, identidade, do jeito que a vida realmente acontece. Se você também está passando por um momento de ajuste, por uma transição como eu, ou simplesmente você está buscando viver com mais conforto, com verdade, essa conversa é para você. Eu sou a Bruna Póvoa e esse é um espaço para a gente pensar em voz alta. A nossa conversa começa agora. Durante muito tempo, eu pedi permissão para continuar. Eu sou bailarina e no final de 2025 eu me vi numa situação muito difícil em que eu precisei tomar uma decisão, fazer uma escolha bastante difícil, porque desde os meus 4 anos de idade eu me entendo como bailarina, porque eu subi ao palco pela primeira vez com 4 anos e isso foi sempre muito parte de quem eu sou. E é difícil você se separar de uma identidade que você carrega por tanto tempo. E a partir do momento que eu precisei tomar essa decisão de parar, eu entendi que eu precisava parar de pedir permissão para ser outra coisa, para mudar de ideia, para continuar de outro jeito. Por causa de uma lesão, ainda estou lidando com isso, é uma ciatalgia. E o problema da ciatalgia que é uma compressão do nervo ciático. Eu tive algumas dificuldades para continuar dançando, porque em alguns momentos eu achei que eu não ia mais conseguir andar. A perna dói muito, a coluna dói muito e o movimento de caminhar dói. E para dançar a gente faz bem mais que isso. Então foi bem complicado o final do ano. Eu trabalho na Tessera Companhia de Dança, trabalhava, e a temporada estava acontecendo em dezembro. E eu estava já há muitos meses, acredito que desde setembro, com essa dor muito intensa. O que é bem diferente, porque eu já tenho essa dor há muito tempo, e aí começou a complicar mais, a ficar mais difícil, mais intenso e atrapalhava todos os meus movimentos. Então eu precisei, depois da temporada, claro, eu fui até o final, como a maioria dos bailarinos vai entender, a gente tem um compromisso e vai até o fim, passando por cima da dor. E como a gente acostuma com isso, é muito complicado você entender que precisa parar, quando o corpo está pedindo para parar. Nesse momento, eu decidi que eu precisava dar atenção para isso, mudar o foco, mudar as prioridades da minha vida. Talvez deixar de ser bailarina seja ainda muito complicado. Claro, eu ainda quero tentar tratar e continuar trabalhando como bailarina, mas eu precisava muito mudar o foco nesse momento. Então, o que eu fiz? Eu já trabalhava com outras coisas, eu gosto muito do meu trabalho como social media, já tive alguns clientes, já trabalhei com diversos tipos de profissionais nas redes sociais, principalmente no Instagram, e eu decidi que eu ia fazer isso. Eu tomei a decisão, eu mudei tudo e eu comecei a me dedicar só a isso. E de certa forma eu comecei a me sentir meio culpada por isso, porque a minha vida inteira eu fui bailarina e parece que eu tô deslocada, que eu tô em outro lugar, eu não tô fazendo o que eu devia fazer. Aos pouquinhos, por causa da dor, eu comecei a fazer
um pouco de exercício, caminhada, mobilização do quadril, principalmente, para poder trabalhar isso, essa dor. E aí eu voltei a me sentir um pouquinho mais eu mesma, o que é muito complicado de separar essa identidade, como eu falei. E aí, por causa de ter tomado a decisão, fica um pouco mais fácil. Ao mesmo tempo que você ficar na dúvida, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Será que isso vai ser bom para mim? Você se mantém num estado de certa ansiedade, acredito eu. Eu me sentia ansiosa até realmente decidir, não, agora eu vou parar. E aí, a partir do momento que eu tomei essa decisão, foi quase como um alívio. Eu acredito que a gente tenha certa dificuldade porque viver numa indecisão causa essa ansiedade, mas a partir do momento que você toma a decisão, você começa a ver os caminhos. Então foi aí que eu decidi que a aposentadoria da dança não era um fracasso, era um limite do meu corpo, e a partir da ciatalgia foi uma virada, um ponto de virada necessário para que eu começasse a fazer com mais intenção, com mais foco e propósito, aquilo que eu já fazia, que eu gostava de fazer. Então, é se dar ao luxo de mudar de ideia, de mudar de profissão. Essa transição de carreira para mim foi isso. Não como fracasso, mas como uma limitação que você pode ver como um ponto de virada, como uma nova oportunidade de carreira e na minha vida como um todo. Porque eu tenho um filho de 11 anos também, que nesse momento eu sinto que talvez esteja precisando mais de mim, e que daqui a um tempinho ele já não vai mais me querer tanto por perto, é uma coisa que é natural da adolescência, ele precisa começar a ter a autonomia, a própria independência. Mas nesse momento que ele também está numa transição do ensino fundamental 1 para o ensino fundamental 2, e eu acho que é importante que é aquele momento que a gente deixa de ter um professor só para ter vários, um para cada matéria, e que as coisas começam a ficar um pouco mais intensas também para as crianças. E eu percebi que talvez tenha sido no momento certo fazer essa parada, me aposentar e colocar o meu foco na minha família, em outras questões que estão acontecendo, e talvez a transição de carreira seja também uma forma de poder ter esse propósito, ter uma outra vida. Não que a dança vai deixar de fazer parte da minha vida, tenho certeza que não, porque é o que eu conheço, foi a minha vida inteira dedicada a ser bailarina, e eu tenho muito orgulho da minha carreira. Profissionalmente, eu dancei 15 anos com a Terceira Companhia de Dança e foi incrível, foi um tempo de aprendizado e de crescimento, de desenvolvimento de uma profissional, de uma artista que eu mesma não sabia que eu podia ser. Então, com isso, com essa transição, eu fui percebendo que a autonomia não é a gente fazer o que quer, mas é assumir o custo dessas escolhas, o custo da minha escolha, priorizar o futuro, escolher estar com a minha família, escolher outras coisas, é deixar de dançar, que é uma paixão. Então, a maturidade é priorizar o futuro e não só a paixão. E às vezes parar vai ser um ato mais ativo do que se eu continuasse correndo o risco de me machucar ainda mais, de ter problemas maiores e de não poder fazer nenhuma coisa nem outra, no caso nem dançar e nem cuidar do meu filho, por exemplo. Então, a importância da gente assumir a responsabilidade,
assumir as próprias escolhas e as decisões que a gente toma, sem medo e sem culpa também. Eu percebi que ninguém ia me autorizar, eu precisava fazer isso por mim mesma, entendendo que não se trata de culpa, não se trata de desistir e nem de fracasso. Eu preciso dizer que não é fácil, não é uma coisa simples você decidir, você tomar a decisão. Claro, obviamente que não. Mas é como eu falei, a partir do momento que você toma a decisão, você sente um alívio de estar fazendo algo por você mesmo. E eu decidi que não era sobre abandonar a dança, mas escolher uma vida inteira e não só uma parte dela. E aí eu comecei a reparar que eu fiz por muito tempo, de certa maneira, isso. Eu escolhi por muito tempo muito mais a minha paixão, uma parte da minha vida, que era o ser bailarina, que era a minha profissão. E as outras coisas ficavam em segundo plano. São escolhas e são momentos. E eu percebi que esse momento, ele precisava acabar. Sem esperar aplauso de ninguém, sem esperar a permissão de ninguém. Mas eu mesma me permiti. E eu acho que eu decidi compartilhar isso em formato de podcast, porque sempre foi uma vontade minha de fazer. Já fiz por muito tempo, eu fiz conteúdos, eu gosto muito de falar sobre os bastidores, eu falava dos bastidores da minha vida como bailarina, mãe, artista, e são muitas questões que pegam a gente. Eu sei que muitas pessoas, principalmente mulheres, que têm histórias parecidas, algo que se assemelha, não exatamente com relação a ser bailarina, mas coisas que a gente precisa escolher, que a gente precisa decidir, e que muitas vezes tem essa dificuldade por sentir a tal da culpa, que é uma coisa universalmente conhecida que a mulher tem. Independente de você ser uma mulher forte, independente, que tem o seu negócio, que tem a sua vida, existe sempre uma culpa que vem da própria sociedade de que você não casou e não teve filhos, por exemplo. É só um exemplo. Mas você não fez alguma coisa para fazer essa outra. A gente sempre tem um pouco disso tudo, porque comigo aconteceu muito, várias vezes, de ser julgada por ter um filho, mas deixar ele com a minha mãe, que na minha opinião é a melhor pessoa para cuidar do meu filho, para poder ir trabalhar. O horário do meu trabalho era sempre à noite, estava bastante tarde. Então, são coisas que a gente precisa lidar sempre. E eu achei interessante, a partir do momento que eu tomei essa decisão, que eu decidi que eu faria uma transição de carreira, que eu precisava me reinventar sem esperar um aplauso, sem esperar a permissão de ninguém, ouvindo o meu corpo, mas também criando uma estratégia para continuar de alguma maneira, que no meu caso é continuar me movimentando de alguma maneira, procurando formas de manter o meu corpo em ação, né, em atividade, mas sem forçar ele, como é o caso da dança. Eu percebi que a autonomia dói, mas que também ela é libertadora. E quando eu vi isso, quando eu entendi isso, eu percebi que eu precisava compartilhar. Eu queria compartilhar. Não é realmente uma necessidade, mas algo que me chama muita atenção. Como eu disse, eu sempre compartilhei um pouco dos meus bastidores, das coisas que eu gosto de fazer, além de bailarina, inclusive. Eu sou crocheteira, eu sou mãe, eu também trabalho como social media, gosto muito de trabalhar criando também estratégias, organizando e planejando
para outras pessoas, além do meu próprio trabalho. Então, a minha decisão de vir compartilhar isso num podcast com vocês é para encontrar mais mulheres que precisam dessa autonomia, de parar de pedir permissão. E a minha pergunta é: em que área da sua vida que você ainda está pedindo permissão? E sejam muito bem-vindas e muito obrigada por me ouvir. Obrigada por pensar comigo. Se algo do que foi dito aqui ficou ecoando, eu quero que você deixe ecoar. Eu gostaria de dizer que nem tudo precisa de uma resposta imediata e a gente se encontra no próximo episódio. Até lá!